Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje estudar a lição 7 da revista dos adultos da Escola Bíblica Dominical. A lição 7 que vai ser ministrada no dia 19 de maio de 2024. O título da lição, o texto áureo, a verdade prática, a leitura diária com as referências e outros assuntos estão na descrição do vídeo. O título da lição, o perigo da murmuração. Texto áureo. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Verdade prática. A prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Gostaria de chamar a atenção aqui quando diz assim, a prática da murmuração. O que é a prática da murmuração? É a murmuração constante, está sempre presente na vida da pessoa. É a prática da murmuração. É diferente, às vezes, daquela murmuração pontual. Aconteceu alguma coisa, um revés, uma adversidade, uma situação que te deixou nervoso, você ficou descontrolado, aí você murmurou, você reclamou e você depois fala, Senhor, tem misericórdia de mim, eu murmurei, eu reclamei, Senhor, me perdoa. Uma coisa pontual que aconteceu na sua vida, aconteceu ali, mas não é uma coisa comum. Agora a prática não, a prática da murmuração é uma coisa comum, uma coisa que está sempre presente. O povo, depois que saiu do Egito, se a gente discorrer no Êxodo, o povo estava sempre murmurando contra Moisés, contra Arão. Então havia uma prática de murmuração e Deus não se agradou da prática da murmuração. Agora, em algum momento, tomara, né, que não aconteça nunca, mas infelizmente nós somos falhos. Em algum momento que a gente murmurar numa situação difícil, numa adversidade, no dia mal, uma notícia ruim, aí você vai e você fala coisa que não devia, mas foi algo pontual que aconteceu na tua vida. Vai aos pés do Senhor, pede perdão, se conserta com Ele. Isso é um assunto. Aquela murmuração pontual aconteceu ali. Isso é um assunto. Agora, a prática da murmuração é que é problemático. E isso traz um problema muito sério, uma situação muito séria para a vida espiritual da pessoa. Então, eu queria considerar essa questão da prática da murmuração. Uma murmuração pontual pode acontecer na vida da gente. Esse pode não é um pode de permissão, é um pode de possibilidade, né? Isso pode acontecer, é possível disso acontecer. Mas devemos vigiar para que não aconteça. Mas a gente separar o que é uma murmuração que pode acontecer em algum momento de nossa vida do que aquela prática de murmuração que está sempre murmurando. Então, uma coisa é diferente da outra. Leitura diária. Na segunda-feira, a murmuração dos israelitas nos dias de Moisés. Terça, a murmuração nos dias de Jesus e dos apóstolos. Quarta, devemos evitar a murmuração contra a liderança. Quinta, devemos chegar a Deus com confiança, não com murmuração. Sexta, a prática da murmuração e a morte espiritual. Sábado, a murmuração traz divisão e separação. As referências estão na descrição do vídeo. Gostaria de destacar aqui, irmãos, a leitura de quarta-feira. Devemos evitar a murmuração contra a liderança. Isso aconteceu no deserto. O povo de Israel murmurou contra Moisés, contra Arão. E nós conhecemos aquela passagem, né, de Datã, Coré e Abirão. Eu acredito que 250 homens que apoiaram aquela rebelião de Datã, Coré e Abirão, e Moisés falou que o que ia acontecer, que a terra ia abrir, e a terra abriu mesmo, e engoliu Datã, Coré e Abirão com as suas crianças, com as suas esposas, com as suas famílias, com aqueles 250 homens. Eles foram tragados pela terra por causa da rebelião.
A rebelião é uma coisa muito séria, irmãos. Uma coisa é a gente pecar contra a santidade de Deus. Você pecar contra a santidade de Deus, você clama pelo sangue de Jesus, pede perdão, o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. Uma coisa é pecar contra a santidade de Deus. Outra coisa é a gente pecar contra a autoridade de Deus. Olha a diferença. Pecar contra a santidade de Deus é uma coisa, pecar contra a autoridade de Deus é outra coisa, porque pecar contra a autoridade de Deus é você fazer rebelião contra Deus. Lúcifer foi expulso do céu porque ele se rebelou contra Deus. A rebelião de Lúcifer, ele levou consigo a terça parte dos anjos. Pecar contra a autoridade de Deus é muito sério, porque está relacionado ao pecado da rebelião. Quando Datã, Coré e Abirão se levantaram contra Moisés, se levantaram contra Arão, Datã, Coré e Abirão, eles falaram: olha, Moisés, você quer ser príncipe sobre nós? Eles estavam se levantando com aqueles 250 homens, se eu não me engano, eram 250 homens. Eles estavam se levantando contra a autoridade de Deus, porque Moisés tinha sido instituído líder por Deus. A liderança de Moisés era uma liderança instituída por Deus. Então, uma coisa é a gente pecar contra a santidade de Deus, outra coisa é a gente pecar contra a autoridade de Deus. A autoridade de Deus. Pecar contra a autoridade de Deus é o pecado da rebelião. E isso é muito sério, isso Deus não tolera. Pecar contra a santidade de Deus, vamos chorar: Senhor, me limpa, passa o teu sangue sobre mim, Jesus, o Senhor morreu pelos meus pecados. Isso é uma coisa. Agora, você pecar contra a autoridade de Deus, você está questionando a soberania de Deus, você está questionando o domínio de Deus, você está questionando o poder de Deus. O Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipotente, onipresente. Foi isso que o diabo fez: e eu serei semelhante ao Altíssimo, estarei nas mais altas estrelas. E ali ele estava se rebelando contra Deus. Isso é muito sério. Então temos que tomar o cuidado com o pecado da rebelião. Não podemos nos rebelar contra Deus. Amém, irmãos? Se há um sentimento de rebelião contra Deus, se há uma atitude de rebelião contra Deus, vamos corrigir essa atitude diante do Senhor. O Senhor é rico em perdoar, amém? Ele é misericordioso. Então vamos fazer o conserto. Não vamos pecar nem contra a santidade e nem contra a autoridade de Deus. Devemos ser vigilantes quanto a isso. Mas se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, amém? O Jesus Cristo justo. Então, meus irmãos, é isso que eu queria trazer, porque aqui falou, né? Na quarta-feira aqui, devemos evitar a murmuração contra a liderança. Datã, Coré e Abirão se levantaram contra a liderança que Deus instituiu. Isso significa fazer rebelião, isso significa pecar contra a autoridade de Deus. Como Jesus disse: eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Satanás foi expulso do céu, caiu do céu como relâmpago. Foi lançado fora do céu, não havia lugar para um rebelde ali, amém? Não havia lugar para alguém que estava questionando a santidade, a autoridade de Deus, a soberania de Deus. Vamos agora iniciar a leitura bíblica em classe. Êxodo capítulo 16, versículos 1 a 7 e 1 Coríntios capítulo 10, versículos 10 e 11.
O texto bíblico diz assim: E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao 6º dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós, para que murmureis contra nós? 1 Coríntios capítulo 10, versículos 10 e 11. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Há um provérbio, não é bíblico, mas ele diz assim, pelo menos eu pesquisei na Bíblia, não encontrei, mas o teor dele é o seguinte: o sábio aprende com a experiência do próximo. O nécio aprende com a sua experiência. O nécio aprende com a sua experiência. O sábio aprende com a experiência do próximo. Não devemos ser nécios e murmurar para a gente poder ver o que acontece. Devemos ser sábios. Nós temos a experiência aqui do povo de Israel que pereceu. É porque eles pereceram, o povo de Israel que pereceu. Porque eles murmuraram, eles não entraram na terra prometida. Então, devemos aprender, devemos ser sábios e aprender com o erro dos outros. O povo de Israel murmurou e pagou o preço. Se a gente murmurar, a gente paga o preço também. Vamos ser sábios e não cometer esse erro, amém? O nécio vai murmurar e vai passar pela experiência. É melhor a gente não fazer isso. Deus, ele não quer que a gente passe por isso, amém? Vou ler um texto aqui que está na revista do professor. Introdução. Todo cristão enfrentará situações adversas que vão testar a sua fé e fazer com que venha murmurar em sua caminhada. Entretanto, Deus abomina a murmuração e a sua prática enfraquece a nossa vida espiritual e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Olha só, a sua prática, aquilo que eu falei, algo que acontece pontualmente no momento de estresse, vai e busca a presença de Deus, se conserta, pede perdão. Agora, a prática é que é o problema. Sabemos que Deus libertou Israel da escravidão e que depois de livre, o povo de Deus iniciou a sua jornada rumo à terra prometida. O percurso escolhido pelo Senhor não foi o mais fácil, porém com certeza foi o melhor para os israelitas naquela ocasião. Foi o melhor para os israelitas, que naquela ocasião não estavam preparados para grandes pelejas. Deus é fiel e sempre cuidou com zelo do seu povo. Todavia, os israelitas, a cada dificuldade, sempre murmuravam contra o Senhor. A cada dificuldade. Era uma prática. O povo de Deus pagou um preço alto por ter reclamado do Senhor. Toda uma geração morreu no deserto, exceto Josué e Calebe, que entraram na terra prometida.
No Novo Testamento, o apóstolo Paulo adverte os crentes a não seguirem o exemplo de alguns israelitas no deserto, pois estes pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Quando o povo de Israel saiu, havia outro caminho, mas Deus escolheu um caminho mais longo. Mas por quê? Porque o outro caminho era caminho onde havia os filisteus. Então, Deus ele quis evitar que o povo enfrentasse a guerra. O povo de Israel era um povo escravo, estava muito novinho ainda na sua liberdade. Para que o povo não desanimasse com a guerra, Deus preferiu levar um caminho para evitar confrontos militares, mas esse caminho era um pouco mais longo. Objetivo da lição. Objetivos. Explicar o sentido da palavra murmurar na Bíblia. Murmurar e reclamar, relacionado com descontentamento. Mostrar que a murmuração impediu a primeira geração de alcançar a terra prometida. Saber que a murmuração é um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Motivação. Nesta vida, precisamos ter bem claro a ideia de que enfrentaremos obstáculos e dificuldades. Jesus disse que nesse mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. O bom ânimo é resultado da fé, da certeza de que não estamos sozinhos. A nossa fé deve estar alicerçada em Deus para que, quando nos encontrarmos diante dos obstáculos em nossa caminhada espiritual, não venhamos murmurar, reclamar, mas termos atitudes de palavras que glorifiquem ao Senhor. Aqui foi o que eu considerei, que a gente não venha murmurar. Se aconteceu, naquele momento de adversidade, naquele dia mau, é buscar a presença de Deus, se consertar, e Deus é rico em perdoar, Ele vai te perdoar. Mas é melhor não murmurar, né? Pode até acontecer de murmurar. Esse pode de possibilidade, não de permissão. Mas é melhor evitar. Mas se acontecer, nós vamos a Deus pedir misericórdia, perdão, fazer o conserto com Ele. Agora, o problema aqui, conforme eu já destaquei, é a prática da murmuração. Está constantemente murmurando, constantemente insatisfeito, constantemente descontente. Aí saem palavras desagradáveis da boca, palavras que afrontam a Deus, palavras que desagradam a Deus. Precisamos tomar cuidado com isso e sermos vigilantes. Aplicação da lição. A lição de hoje é uma excelente oportunidade para refletir a respeito da murmuração e seus efeitos maléficos. À medida que temos consciência do poder de Deus, a nossa fé aumenta e se torna um antídoto contra a murmuração. 1 Coríntios 10:10, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então aqui eu gostaria de fazer um comentário. Está anotado para fazer à frente, mas eu vou fazer de uma vez. Irmãos, eu entendo assim, pode acontecer murmuração no sentido de possibilidade, não de permissão. Pode, no sentido de possibilidade. Melhor que não. Mas aquela prática constante de murmuração que já traz até uma insatisfação com Deus, toda uma atitude que desagrada a Deus, o que acontece aqui é o seguinte: quando nós temos experiência com Deus, quanto mais experiência nós tivermos com Deus, menos justificativa para a incredulidade nós vamos ter. Não há justificativa para a incredulidade. Quantas vezes Deus já fez coisas tão grandes por nós em nossas vidas, quantas bênçãos, quantas respostas, quantos livramentos, e a gente deixar a incredulidade tomar conta. Isso é muito sério. Precisamos tomar cuidado com isso, amém? Porque
Nós temos experiência com Deus. A experiência com Deus, ela nos faz aprofundar as raízes na presença de Deus. E isso não permite que a gente tenha crises de incredulidade. Nós não podemos ter crises de incredulidade. Devemos pedir a Deus sempre ajuda para a gente permanecer sempre firme, amém? Na presença dele. Então eu queria destacar isso. Temos experiências com Deus. Quanto mais experiência com Deus, menos justificativa para a incredulidade. Comentário, introdução, início da lição. A palavra-chave é murmuração. É verdade que há ações maléficas que vêm direto do inimigo, mas também é verdade que há as que são produzidas dentro de nós como obras da carne. Uma delas é o pecado da murmuração. Esse pecado é tão perigoso em nossa jornada que pode nos levar à queda. Ele não acontece instantaneamente, pois geralmente sucede à incredulidade. Sim, incredulidade e murmuração andam juntas. Por isso, nessa lição, estudaremos os perigos da murmuração à luz da recomendação do apóstolo. Fazei todas as coisas sem murmurações. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Item 1, a murmuração na Bíblia. 1.1. O que é murmurar? As principais palavras para murmuração na Bíblia são as seguintes. Do hebraico, o verbo li'in, se resmungar, reclamar e murmurar. E o substantivo regaion, meditação, música solene, pensamento, conspiração. Do grego, o verbo gogizo, murmurar, resmungar, queixar-se. Dizer algo contra em um tom baixo, dos que confabulam secretamente. De acordo com essas palavras, o murmurador tem o espírito dominado pelo descontentamento e também pelo desacordo, ira, queixas e oposição. Nem Deus escapa dele, pois basta lembrar do que foi feito contra Moisés e Arão. 1.2. O comportamento dos murmuradores. De acordo com os dois testamentos da Bíblia, o mal da murmuração estava no meio do povo de Deus, entre os israelitas dos dias de Moisés, nos dias de Jesus Cristo, com os escribas e fariseus, na igreja em Jerusalém, no início, lá em Atos capítulo 6, versículo 1. Esse mal revela um comportamento inconveniente, um temperamento inquieto, indiretas sarcásticas. O comportamento dos murmuradores é tão sério que chegou a ameaçar a unidade da igreja em Atos, se não fosse o cuidado dos apóstolos. Por isso precisamos ter toda a cautela com esse comportamento, pois o pecado da murmuração, além de enfraquecer a nossa vida espiritual, também altera negativamente a nossa saúde emocional e física. A parte espiritual, emocional e física ficam abaladas com a murmuração. 1.3. O crente murmurador. Quem se diz salvo em Cristo e tem o Espírito Santo em sua vida, não pode naturalizar a prática da murmuração. Não pode naturalizar a prática da murmuração. Aqui tem o vocabulário. Naturalizar nesse sentido é passar a ter como próprio, adaptar-se, adotar. Então você não pode ter como próprio a murmuração na sua vida. Então vamos ler de novo. Quem se diz salvo em Cristo e tem o Espírito Santo em sua vida, não pode naturalizar, quer dizer, isso passa a pertencer a você, a prática da murmuração. Não é normal um crente cheio do Espírito Santo se entregar a esse pecado. Nesse sentido, estão presentes a indisciplina e o descuido com as virtudes do Espírito. Quando um crente se torna um murmurador, ele passa a ser um instrumento do maligno contra a obra de Cristo no mundo, permitindo ao diabo dominá-lo e usá-lo de todas as maneiras. Assim, não é possível o crente murmurador ser alegre, bondoso e agradável por meio de sua atitude,
visto que sua alma está doente, pois o corpo só será luminoso se os olhos forem bons. Então aqui reflete, né? Aquele problema espiritual, que aquele desequilíbrio espiritual atinge a alma da pessoa, né? A alma é o pensamento, os sentimentos, as emoções, as decisões, tudo isso está relacionado à personalidade, à alma da pessoa. Então o espírito está perturbado, a alma fica perturbada e com isso o corpo também fica alterado e aí a alma fica doente, até o corpo pode ficar doente também. Aí vem pressão alta, estoura uma úlcera na pessoa, vem uma taquicardia, e aí coisas emocionais, né? O desajuste espiritual e emocional reflete no corpo da pessoa. Por isso que precisamos estar em comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai trazendo uma estabilidade para o nosso espírito, o espírito vai trazendo estabilidade para a nossa alma, e a alma traz estabilidade para o corpo, e aí a gente está em total harmonia, o corpo, alma e espírito sendo dominados e controlados por Deus. E aí nós vamos produzir o fruto, alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Amém? Sinopse 1, resumo. Sinopse é um pequeno resumo. Sinopse 1, murmurar significa resmungar e reclamar, e o murmurador tem o espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, ira, queixas e oposição. Se a gente se identificar com essas características, devemos correr aos pés do Senhor Jesus, amém? Pedir a Deus misericórdia e que Ele venha trazer o lavar renovador e regenerador do Espírito Santo para as nossas vidas. Precisamos pensar nesse conserto com Deus. O que significa murmurar? Murmurar significa falar mal de alguém ou algo, lamentar-se e queixar-se. A murmuração contra Deus fez os israelitas perderem toda uma geração no deserto. O esquecimento a respeito do que Deus já fez em nosso favor é próximo da murmuração e ingratidão. Os hebreus não agradeceram a Deus pela libertação da escravidão egípcia e nem pela provisão recebida no deserto, mas preferiram permanecer como escravos bem alimentados e assim murmuraram contra Deus. Foi aquilo que eu falei. As coisas que Deus já fez por nós, a gente esquece as coisas que Deus já fez por nós, a gente pode entrar nesse estado de incredulidade e de murmuração. Então nós temos que lembrar, né? O salmista diz, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Está na adversidade? Tá. Está na luta? Tá, eu estou também, está na prova, a situação está difícil. Ah, Senhor, eu lembro quando o Senhor me deu aquele livramento. Ah, Senhor, eu lembro quando o Senhor me deu aquela vitória. Ah, meu Deus, eu lembro aquela experiência que eu tive contigo lá na igreja. Aquela experiência que eu tive, um sonho que eu tive com o Senhor. Uma experiência espiritual que eu tive contigo. Você começa a lembrar das grandes coisas que o Senhor fez, e você começa a ver então que você tem raízes, e que essas raízes não permitem que a incredulidade e a murmuração chegue nos seus lábios. É assim que a gente precisa lidar com essa situação. No momento da adversidade, é um bom exercício. No momento da adversidade, vamos lembrar das grandes coisas que o Senhor fez por nós, das grandes vitórias que Deus nos deu, e lembrar que o Senhor é fiel, amém? E que Ele está consciente da nossa situação, da nossa adversidade. Ele está atento à nossa condição, amém? Número 2, murmuração, impedimento da primeira geração à terra prometida. Número 1, a murmuração contra os líderes escolhidos por Deus.
Aquilo que eu falei, a pecar contra a autoridade de Deus, né? É rebelião, e Deus não tem muita paciência com isso. Deus escolheu Moisés e seu irmão como seu auxiliar para libertar o povo de Israel da escravidão de Faraó e conduzi-lo à terra prometida. Após experimentar grande livramento, esse povo passou a murmurar contra a liderança de Moisés e Arão de maneira sistemática, alegando que o legislador o conduzia para morrer em pleno deserto. Êxodo 16, 3. Nesses relatos, percebemos que a murmuração sucede à incredulidade. Há uma ausência de fé e se passa a escolher o que é mal. Aí a pessoa começa a escolher o que é mal. A prática da murmuração. Aí o que é mal? É a prática da murmuração. Começa a ver a incredulidade, a pessoa escolhe o que é mal, que é a prática da murmuração. Logo, não se pode esperar mais atitudes de bondade, sinceridade e verdade de quem submerge na murmuração, mas sim de impaciência, ingratidão e desrespeito à liderança bíblica. Quando você submerge, né? Você afunda na murmuração, aí tem impaciência, ingratidão, desrespeito à liderança bíblica. A murmuração contra Deus, 2.2. O Senhor Deus respondeu às murmurações do povo, dizendo que faria cair pão dos céus. Entretanto, o Senhor deixou claro que contemplou as suas murmurações, mas tratou o povo com piedade e compaixão. Ora, o Senhor Deus contempla todas as nossas ações, sabe do que precisamos e necessitamos. Por isso, diante de uma circunstância difícil, é muito melhor nos dirigirmos a Ele de maneira humilde, graciosa e amorosa do que nos achegarmos a Ele com ingratidão, queixas e murmuração. 2.3. Por que é perigoso murmurar? A palavra de Deus diz: quem se endureceu contra Ele, contra Deus, e teve paz? À luz desse texto, podemos dizer que a murmuração configura um ato de impiedade extrema contra Deus. Ela se torna perigosa porque, além de revelar uma ausência de fé, limita a nossa capacidade de enxergar as ações de Deus em nossas vidas e no contexto em que estamos. Por conseguinte, a murmuração cega-nos diante de Deus. Não lembramos mais das grandes obras do Senhor em nossa vida. Foi o que eu falei, no momento da dificuldade, devemos fazer esse exercício, lembrar das grandes coisas que Deus fez por nós. Não por acaso o apóstolo Paulo reúne os episódios de murmuração dos israelitas para que os crentes da atualidade tenham cuidado e não pratiquem esse pecado a fim de não serem destruídos. Sinopse 2. A murmuração impediu a primeira geração de israelitas de adentrar na terra prometida. Uma consideração aqui sobre liderança. A liderança é cara, porque a culpa pela diversidade recai nos líderes. Essas pessoas sabiam que Moisés era homem de Deus. Por isso o pecado também era contra Deus. Grandes experiências com Deus não curam necessariamente o coração mau e queixoso. A murmuração cessa apenas quando crucificamos o eu e entronizamos a Cristo. A única coisa que Moisés poderia fazer era clamar ao Senhor. Não há dúvida de que teria fornecido água potável, em resposta à fé paciente de Israel. Se tivessem permanecido firmes. O Senhor às vezes satisfaz nossos caprichos em detrimento da fé. Aqui as águas se tornaram doces quando Moisés lançou um lenho nelas, mas a fé de Israel continuou fraca. Desconhecemos o método natural que explica este milagre. Deus usou esta ocasião para ensinar uma lição a Israel, dando-lhes estatutos e uma ordenação. Se as pessoas ouvissem a Deus e obedecessem inteiramente a sua palavra, elas seriam curadas de todas as enfermidades que Deus tinha posto sobre o Egito.
Assim como Deus curou as águas amargas de Mara, assim ele curaria Israel, satisfazendo-lhe as necessidades físicas e, mais importante que tudo, curando o povo de sua natureza corrompida. Deus queria tirar o espírito de murmuração do meio do povo e lhe dar uma fé forte. Número 3. Murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. 3.1. O fim dos israelitas murmuradores. Examinando os textos de Números, capítulo 14, 29, capítulo 14, versículo 29 e 16, capítulo 16, versículos 41 a 49, percebemos que, por causa da murmuração, os israelitas daquela geração não entraram na terra da promessa, foram mortos e sepultados no deserto. A peregrinação de Israel pelo deserto nos serve de exemplo e advertência em nossa jornada, para que não adotemos seu comportamento murmurador. Devido a esse pecado, os israelitas perderam de vista os propósitos divinos e não alcançaram o cumprimento da promessa. Foi aquilo que eu considerei. Advertência em nossa jornada. A peregrinação de Israel pelo deserto nos serve de exemplo e advertência em nossa jornada, para que não adotemos seu comportamento murmurador, ou seja, vamos ser sábios e aprender com a experiência de Israel. O sábio aprende com a experiência do próximo. O nécio aprende com a sua própria experiência. Ele tem que sofrer para aprender, não é? Vamos ser sábios e aprender com a experiência de Israel no deserto e vamos evitar de murmurar contra o Senhor. Vamos evitar essa prática em nossas vidas, amém? Até mesmo uma murmuração pontual devemos evitar, mas se cairmos nela, vamos consertar com Deus. Mas essa prática, essa coisa demorada, essa murmuração demorada está sempre presente. Isso nós precisamos tirar de nossas vidas, amém? Número 2, o destino dos murmuradores. À luz dos relatos do livro de Números, o apóstolo Paulo faz uma séria advertência ao povo da nova aliança. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios 10:10. Isso significa que um crente que vive praticando a murmuração já se encontra espiritualmente morto, perdeu a comunhão com o Senhor e não tem mais o prazer nas coisas espirituais. Logo, seu destino é a morte, que, à luz do Antigo Testamento, infelizmente, tem caráter físico e espiritual. A murmuração é um perigo ao longo da trajetória cristã. Devemos evitá-la, não é? Número 3, os males da murmuração. Há muitos males que a murmuração pode provocar. Por exemplo, na vida da igreja local, a murmuração pode trazer desânimo espiritual, contendas comunitárias, rebeldias espirituais e divisões ministeriais. Esse processo acaba com a vida de comunhão da igreja local. Além disso, nosso Senhor Jesus disse que o reino dividido contra si mesmo é devastado e não subsistirá. Há também o mal de caráter espiritual. Por exemplo, a murmuração também resulta em mentiras e calúnias. Portanto, o Espírito Santo não habita uma vida que é dominada por esse tipo de obras carnais. Por isso afirmamos que quem se entrega a tal prática acaba atraindo outros pecados para a sua vida, tais como idolatria, rebelião, adultério, blasfêmias contra Deus. Como consequência, acaba prestando serviço ao inimigo e estacionando no meio do trajeto celestial. Sinopse 3. A murmuração é pecado e pode nos impedir de entrar na Canaã celestial. Conclusão. Nessa lição vimos o quanto a prática da murmuração é perigosa e destruidora, tanto para a vida espiritual, quer dizer, tanto no sentido pessoal, né, da pessoa, do indivíduo, quanto para a vida comunitária na igreja local ao longo da nossa jornada cristã.
traz prejuízo para a pessoa, né? E traz prejuízo para a igreja local. Não devemos, pois, ignorar a advertência da palavra de Deus quanto ao pecado da murmuração. Ora, a vontade de Deus é a de que participemos de suas promessas. Portanto, evitemos o mal da murmuração em nossas casas, igrejas e em qualquer lugar que nos relacionemos com o próximo. Lendo novamente aqui, portanto, evitemos o mal da murmuração em nossas casas, igrejas e em qualquer lugar que nos relacionemos com o próximo. Sempre evitar a murmuração. E a prática da murmuração, aquela coisa demorada, né? Como falei, se aconteceu num momento pontual de nervosismo, de adversidade, alguma coisa que você reagiu mal e aconteceu ali de você cometer uma murmuração ali, cometeu o pecado de uma murmuração, aí você vai lá, reconhece o seu erro, pede perdão a Deus, isso é uma coisa. Agora, aquela prática, ser uma murmuração pontual é uma coisa. Aconteceu ali, pronto, acabou. Agora, aquela prática, toda hora está presente. Toda hora está presente. É uma prática. Isso aí é muito sério e Deus não se agrada. E lembrar também da questão do pecado, né? Contra a autoridade. Pecar contra a autoridade de Deus é um pecado de rebelião. Deus também não se agrada disso. Muitas vezes relacionado até mesmo com a liderança que foi instituída por Deus. Então, aquela distinção que eu fiz. A gente pode até pecar contra a santidade de Deus. Esse pode no sentido de possibilidade e não de permissão. A gente até pode pecar contra a santidade de Deus, vamos clamar pelo sangue de Jesus. Agora, quando a pessoa se levanta contra a autoridade de Deus, ela está questionando o domínio e o poder do Senhor. Está questionando a soberania de Deus. E Deus não admite de forma alguma que a gente questione a sua soberania. Amém? Então, pecar contra a autoridade de Deus está relacionado à rebelião. Podemos lembrar do que fez, né, o diabo, e como ele foi expulso do céu, e também podemos lembrar de Datã, Coré e Abirão, que se levantaram contra Moisés e Arão e tiveram um triste fim. Eles, suas esposas, suas crianças, suas famílias, todos eles morreram. Todos eles pagaram o preço da desobediência de Datã, Coré e Abirão e levaram suas famílias junto com eles e levaram também 250 homens valorosos, homens que deram crédito a Datã, Coré e Abirão e se aliaram a eles em vez de permanecerem fiéis a Deus, né? E a liderança por ele instituída. Revisando o conteúdo, 5 perguntinhas e respostas que também estão na descrição do vídeo. Número 1. De acordo com a lição, o murmurador tem o espírito dominado pelo quê? O murmurador tem o espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, ira, queixas e oposição. Número 2. Por que precisamos ter cautela com o comportamento murmurador? Precisamos ter toda a cautela com esse comportamento, pois o pecado da murmuração, além de enfraquecer a nossa vida espiritual, também altera negativamente a nossa saúde emocional e física. Número 3. Como o Senhor Deus responde à murmuração dos israelitas? O Senhor Deus respondeu às murmurações do povo, dizendo que faria cair pão dos céus. Entretanto, o Senhor deixou claro que contemplou as suas murmurações, mas tratou o povo com piedade e compaixão. Número 4. O que percebemos ao examinar os textos do livro de Números? Examinando os textos de Números, capítulo 14, versículo 29, e Números, capítulo 16, versículos 41 a 49, percebemos que, por causa da murmuração, os israelitas daquela geração não entraram na terra da promessa, foram mortos e sepultados no deserto. Números 14, versículo 29. Número 5. O que Paulo traz à igreja à luz do exemplo do livro de Números?
À luz dos relatos do livro de Números, o apóstolo Paulo faz uma séria advertência ao povo da nova aliança. 1 Coríntios 10:10. A advertência é essa aqui. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Continuando a leitura. Isso significa que um crente que vive praticando a murmuração já se encontra espiritualmente morto, perdeu a comunhão com o Senhor e não tem mais o prazer das coisas espirituais. Vocabulário: cautela, preocupação para evitar transtorno e perigo, cuidado, prudência. Naturalizar, passar a ter como próprio, adaptar-se, adotar. Nós falamos aqui, né? Quando o risco, o perigo da pessoa naturalizar, está aqui, ó, no item 1.3, quem se diz salvo em Cristo e tem o Espírito Santo em sua vida não pode naturalizar a prática da murmuração, naturalizar a prática da murmuração, passar a ter como próprio, adaptar-se, adotar a prática da murmuração. Aquilo passa a fazer parte da natureza da pessoa. E imergir, né? Aquilo que imerge é o que afunda, é o que mergulha. Assim, irmãos, nós terminamos a lição. Apenas voltando aqui, foram 3 os objetivos da lição. Explicar o sentido da palavra murmurar na Bíblia, que nós vimos, o sentido. Mostrar que a murmuração impediu a primeira geração de alcançar a terra prometida, também vimos que eles não entraram na terra prometida, pereceram no deserto, e saber que a murmuração é um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Uma pessoa que está na prática da murmuração é uma pessoa que já está assim espiritualmente morta. Essa pessoa ela precisa ter um ajuste com Deus, um conserto com Deus, amém? E voltar à prática das primeiras obras, voltar ao primeiro amor. E ela, para fazer isso, ela vai ter que ter muita humildade de reconhecer o pecado, de pedir perdão e assim ela assumir, né, tomar uma nova atitude, que é o arrependimento sincero, né, a contrição, o arrependimento sincero e tomar uma nova atitude. Arrependimento é mudança de atitude. Quando nós temos o verdadeiro arrependimento, nós mudamos a nossa atitude em relação a alguém ou a alguma coisa. Assim, irmãos, terminamos essa lição. Compartilhe com irmãos e amigos e com todos aqueles que amam estudar a palavra de Deus. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.